Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Muito bem, estamos começando mais um programa Sala de Opinião e desde já eu quero agradecer pela sua audiência. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui em mais um programa Sala de Opinião. E hoje, não diferente dos outros programas, a gente traz um assunto muito importante para ser debatido aqui durante todo o nosso programa. A gente vai falar de inclusão, um assunto tão polêmico que às vezes é deixado de lado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa Flávio Henrique de Mello, juiz de direito auxiliar da comarca aqui de Porto Velho. Doutor Flávio, prazer estar recebendo o senhor hoje aqui pela primeira vez no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a satisfação é minha. Doutor, inclusão, como eu disse, é sempre um tema muito polêmico. Sempre muitas pessoas defendem a questão da inclusão, na educação principalmente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a inclusão. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro também.
Mas assim, apesar de ser um assunto tão polêmico, doutor, um assunto que na maioria das vezes todo mundo defende, mas que também na maioria das vezes tão pouco se faz para que isso seja praticado de verdade na nossa sociedade, né? A grande questão que a gente tem que entender é que a acessibilidade e a inclusão são dois institutos que estão atrelados aí. Elas dependem que o Estado e a sociedade levem em consideração dois pontos. Primeiro, a necessidade de priorização, né? É preciso o Estado, né, enquanto detentor da gestão, de toda a política em que envolve o cidadão, vamos dizer assim, né, tenha realmente dentro do seu plano de atuação um plano de prioridades. E é preciso também que haja nesse plano de prioridade a contemplação das necessidades, ou seja, é preciso você conhecer aquela realidade. E uma vez feito isso, você consegue alcançar um outro aspecto importante, que é a legitimidade dessas pessoas. Ou seja, você passa a dar visibilidade a essas pessoas na medida que elas têm necessidade. Lembrando para todos que isso não é por acaso. A própria lei de inclusão, ela traz dois conceitos importantes que obrigam o Estado e a sociedade a cumprir isso que eu estou dizendo, que são a inclusão social e a cidadania. Doutor Flávio, o senhor é um juiz de direito. Sim. Quem está nos assistindo agora deve estar nos perguntando, mas como que um juiz de direito foi acabar mexendo com uma causa como a inclusão? Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, como tudo começou na vida do senhor, porque hoje o senhor defende essa causa e luta para que isso seja aplicado cada vez mais na nossa sociedade. Então, há uns 5 anos e alguns meses atrás, eu fui pai do meu terceiro filho, e após uns 2 anos, quando ele estava com 2 anos e pouco, eu descobri que ele tinha transtorno do espectro autista. Na época eu morava ainda no interior, aí vindo para a capital, né, nós demos continuidade a todo esse processo, tratamento, terapias, e a partir da vinda para cá, que já tem uns 3 anos e pouco, eu decidi, né, participar mais ativamente e conhecer mais disso daí e a trabalhar de forma voluntária, sistemática e socialmente para incluir e assistir as pessoas que têm deficiência ou que têm dependentes nessa condição aí. Então essa motivação pessoal me faz hoje estar lutando efetivamente para que os direitos fundamentais das pessoas com deficiência sejam uma realidade de fato e não uma mera inclusão na própria lei. Hoje a nossa educação, eu enxergo que ela tem muitos problemas a serem corrigidos, no modo geral. Eu acho que a gente está muito longe ainda de um país de primeiro mundo, como a gente estava comentando antes aqui, em relação à questão da educação. E quando se trata da educação inclusiva, eu acho que é outro ponto fundamental. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, doutor, o que é essa educação inclusiva dentro dos parâmetros jurídicos e escolares. Então, juridicamente, a educação inclusiva prevista na Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela pode ser resumida em 3 grandes pontos. Primeiro, o aspecto pessoal, ou seja, o agente de qualificação. Segundo, o recurso tecnológico. Nós temos que ter recursos materiais para trabalhar toda essa questão da educação inclusiva. E terceiro, o processo pedagógico inclusivo, que fecha todo esse cenário aí. Numa escola, por exemplo, onde você imagina lá uma professora sem a qualificação, mas ela tem um processo pedagógico adaptado, ela tem material, isso não vai funcionar na medida em que ela não vai saber operacionalizar o instrumento que está à disposição dela. E então tem que ter um treinamento, né, doutor? Tem que haver essa qualificação. Essa qualificação. E a mesma forma, o contrário, né? Se você tem um professor qualificado, mas não tem as ferramentas adequadas, isso não vai resultar numa educação inclusiva. Em outras palavras, essa educação inclusiva, ela vai compreender que aquele conhecimento
né, que é tradicional, que é conhecimento que a gente fala de educação bancária, que é aquela educação onde o aluno senta para ouvir o que o professor vai falar. Para o aluno que tem a deficiência, ele não é tão simples assim. A conexão não é tão reta, tão linear. Só para fazer um parênteses aqui. É como se fosse uma conexão de internet. Se você tira o cabo da internet, aquele local tem Wi-Fi. A rede está disponível, o computador está ali, né? A pessoa está ali, mas não há transmissão. Né? Eu não consigo lhe mandar um e-mail, eu não consigo lhe mandar uma foto, eu não consigo lhe transmitir a informação, não chega. Então a educação inclusiva, ela entra como esse cabo, né? Ela conecta o aluno àquele conhecimento. Então ele faz essa ponte. E aí nós temos dentro desse cenário, por exemplo, um professor mediador, que é aquele professor que vai auxiliar, que vai prestar aquele atendimento ao aluno ali naquele momento, de forma sistemática e contínua. Ou seja, ele não pode ser um professor de momentos, porque a pessoa com deficiência, ela necessita de forma contínua. A deficiência é algo contínuo, por definição da própria lei. E do ponto de vista pedagógico, vamos dizer assim, a educação inclusiva, ela só existe se esse cenário todo estiver realmente funcionando. Né? A escola, ela só vai conseguir prestar uma educação inclusiva se ela estiver com todos esses cenários aí funcionando. E esse é o grande desafio hoje. Falando em pandemia, educação inclusiva é um grande desafio. E sempre será, né, doutor? Sempre será. Sempre a gente vai será. fazer um intervalo bem rápido agora, doutor, e já voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe.
Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje a gente está falando sobre a inclusão na educação. Hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Flávio Henrique de Mello, juiz de direito auxiliar aqui da comarca de Porto Velho. Doutor, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão da inclusão na educação no primeiro bloco, e eu queria saber do senhor agora, de fato, a realidade que temos hoje em relação à educação inclusiva nas escolas particulares e públicas. Como eu havia concluído, né, o desafio hoje é lidar com isso nesse contexto da pandemia. Antes, o desafio era como fazer a pessoa com deficiência estar inserida nesse contexto de forma regular, né, de forma natural, porque a gente tem que naturalizar as coisas, não pode transformar aquilo como se fosse uma exceção. Porque isso gera o quê? Uma discriminação. E hoje, no meio digital, onde nós temos aulas remotas, aulas online, ou seja, o grande desafio é como fazer isso de forma inclusiva, né? Sinceramente, conhecendo um pouco das escolas públicas e das escolas particulares, o sentimento que nós percebemos é que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Se antes já havia uma dificuldade das escolas públicas e das escolas particulares de trabalhar esse conhecimento de como fazer pedagogicamente para aquele aluno estar, né, acompanhando aquela turma ali, hoje se tornou mais difícil, porque você não tem um contato direto com o aluno, você não sabe como que ele está reagindo ao que você falou. Ele não sabe se aquele aprendizado está sendo absorvido, de que forma que está, é bem difícil. E é natural que em casa haja interferência da família, né? Você está ali como pai, como mãe, como responsável, então você acaba fazendo às vezes de professor e você acaba interferindo na medida em que você não tem um preparo para aquilo que é o ato de educar. Então, hoje, com a escola pública, né, com as limitações de acesso, né, e dificuldades até mesmo de material, computadores, a gente percebe que nós tivemos um momento de retrocesso, né, no aspecto do ensino, de um modo geral. Isso houve, a pandemia trouxe um retrocesso social, principalmente na área da educação, e em relação às pessoas com deficiência, o prejuízo e o retrocesso foi maior ainda, porque não há ferramentas pedagógicas para ensino remoto para as pessoas com deficiência, né? Se você pensa assim, mas as ferramentas para a pessoa com surdez, bastaria a pessoa com a tradutor linguagem ali, de sinais, né? Uhum. Não, porque a linguagem de sinais, ela só vai fazer o que o professor regular faz, né? Que é a comunicação. A pessoa com deficiência visual, ela tem o teclado Braille para poder, né, se comunicar, né? E a comunicação verbal ali pelos recursos tecnológicos. Mas isso não é suficiente, por quê? Porque para você compreender uma educação inclusiva da pessoa com deficiência, você tem que conhecer as necessidades e saber como que essa pessoa reage nesse cenário aí, né? Diferentemente de uma pessoa que não tem a deficiência, onde você consegue aferir
de maneira objetiva, né? Por os testes, pelas avaliações. Agora, a pessoa com deficiência, você vai ter que aferir de outras maneiras. São recursos disciplinares, pedagogicamente falando, diferentes, né? E que hoje não está inserido. Então, o nosso prejuízo para as pessoas com deficiência no aspecto educacional é muito grande. A gente pode ter uma base, doutor, porque assim, antes da pandemia, não é que essas ferramentas não existam. Elas existem, só que não é todo mundo que dispõe dessas ferramentas. E vamos ir trazendo isso para aqui, para a nossa região, a gente não precisa ir longe. A gente sabe que não é toda escola que está preparada com essas ferramentas para pessoas com deficiência. E aí veio a pandemia. Todo mundo vai para casa, o ensino remoto ele demorou um pouco, a gente teve aí um lapso temporal até o ensino remoto começar a ser feito. E aí como é que ficou as pessoas com deficiência? Que muitas já não tinham um ensino adequado presencialmente, e aí se viram numa situação ainda mais difícil, que foi a pandemia, que foram essas pessoas dentro de casa, sem o contato que elas estavam acostumadas, e sem as ferramentas adequadas para continuar aprendendo, né? Isso é complicado. Eu vou dar um exemplo aqui para dramatizar a sua contextualização aí. Uma pessoa com transtorno do espectro autista é uma pessoa que ela é moldada em rotinas. Geralmente ela é uma pessoa, do perfil do autista, as rotinas, né? Até porque é uma forma até de autocontrole, de autorregulação dele. Existem até métodos científicos que ensinam de forma também modular, metódica, para poder facilitar essa adaptação. E imagina essa criança, né, ter uma solução de continuidade nesse ensino, né, ter um período de interrupção e ter espaços de tempos, né, porque você percebe nas aulas, por exemplo, algumas aulas que eu acompanho, dentro de uma sala de aula, quando o aluno fica ocioso, o professor ocupa ele ali com alguma atividade, leva ele para uma recreação, faz uma intervenção. Então, pedagogicamente, a inclusão, ela vai sendo trabalhada, né? Vai sendo feita ali naqueles momentos ali. Dentro de um ensino remoto, como que você trabalha? O seu filho fez a atividade, ele fica lá ocioso, esperando. Uhum. E aí? O que você vai fazer? O que a escola vai fazer? Então, sinceramente, na minha opinião, pelo que eu venho estudando, pela minha vivência pessoal, o ensino pedagógico, inclusive de forma remota, não funcionou até o momento e é uma frustração para a gente, né, constatar isso, porque você sabe que se você não investir, você, família e financeiramente, né, você vai ter muitos prejuízos para a educação do seu filho, né? Se ele tiver deficiência, ele vai ter prejuízo, E uma coisa importante, tanto para a saúde e para a educação, quem tem pai, quem tem filho com deficiência sabe que o tempo de agir é fundamental. Não adianta, eu vou esperar daqui 2 anos para ensinar meu filho a escrever. Não é assim. Eu vou esperar 2 anos para poder fazer uma intervenção de determinada terapia de saúde. A condição clínica, física da pessoa com deficiência, ela exige atuação em tempo real. Como se fosse uma entrevista em tempo real. A gente não pode agir amanhã, a gente tem que agir naquele momento. Porque o tempo passa e vai se cristalizando determinadas estereotipias, comportamentos, ações, que depois ficam difíceis de serem trabalhadas e retiradas daquela pessoa. Ela já acostumou com aquilo. Ela sente segurança. Então, você tirar aquilo, você vai invadir a zona de conforto dele. E a escola, do outro lado da tela lá, fazendo isso, é muito difícil se não tiver um suporte. Então, a família tem que ter suporte em casa, da escola. Tem que ter. É uma das maneiras de corrigir esse desnivelamento do nível da educação para a pessoa com deficiência que está ocorrendo.
conversando antes com o Josenildo, antes da gente começar o programa, e a gente estava conversando sobre a questão das crianças que são autistas, como elas são hiperativas. E, na maioria das vezes, as pessoas que não têm filhos autistas não entendem isso. E então, você pegar uma criança autista e fazer ela entender que ela tem que ficar ali na frente de uma tela durante aquele determinado tempo, é algo bem complicado, é como você mesmo falou. Tá na sala de aula, leva ali para fazer uma recreação, interte essa criança com alguma coisa, dá uma atividade, faz alguma coisa. Mas e aí? Diante de uma tela, como é que vai ser? E a gente sabe que a pandemia é algo que está aí e a gente não consegue ver o fim dela. A verdade é essa. E aí, como é que vai ficar essas crianças? Qual vai ser a saída? Vai continuar? Vai fingir que ninguém está vendo? Como que fica isso? Na minha visão, se não houver um trabalho com as famílias, né, para ter uma assistência pedagógica inclusiva, para além da tela, vamos dizer assim, né, esse prejuízo pode ser irreparável no futuro aí, né? Por que a gente percebe assim algumas pessoas aí que têm filhos em que já está com a idade avançada e hoje já não consegue mais o aprendizado, mal, vamos dizer assim, conseguiu aprender o nome. Porque ao passar dos anos, né, não houve esse trabalho de forma sistemática. O ensino, ele é sistemático para as pessoas, vamos dizer assim, que não têm deficiência. Né? Você aprende uma coisa de cada vez. Né? Quando você pega uma pessoa que tem lá 40 anos, agora eu vou fazer ensino fundamental, eu vou fazer ensino médio, eu vou fazer faculdade, eu vou me instruir para ter uma profissão. Ele tem dificuldades. Agora você vai pegar, vamos supor, deixar lá, a pessoa tiver 40 anos de idade, a pessoa com deficiência, vai querer colocar em sala de aula para ela aprender a escrever? Fica difícil. Então, assim, se não houver isso, o prejuízo é irreparável. Com toda certeza. E é a responsabilidade do Estado. Né? Com certeza. Doutor Flávio, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas,
Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Flávio Henrique de Mello, juiz de direito auxiliar da comarca de Porto Velho, e a gente está batendo um papo muito interessante sobre a inclusão, a inclusão na educação, o direito da inclusão, porque isso é lei, né, doutor? A gente já falou sobre isso, é lei, está no papel, mas infelizmente não vem sendo cumprido como deveria. E aí, a pergunta que eu queria fazer para o senhor agora é o seguinte: como que os órgãos governamentais de controle, tipo OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, secretarias estaduais, elas têm se posicionado na garantia do direito fundamental da inclusão? Então, tratando de cada órgão de forma separada, né? A OAB, ela tem uma comissão de pessoas com deficiência, tem feito um trabalho bastante atuante, o presidente dessa comissão, a doutora Joseandra, que cuida desse papel e desenvolve, né, todo um papel, seja perante o Legislativo, o Executivo e os demais atores aí, cobrando, né, e sempre propondo, né, soluções para o avanço dessa temática aí. Promovem diversos seminários, eventos, enfim, sempre está buscando realmente essa interação. A Defensoria Pública também é um importante participante nesse cenário, porque tem uma incumbência social também de assistir as pessoas hipossuficientes, e as pessoas com deficiência não necessariamente são hipossuficientes, mas são vulneráveis legalmente falando, porque detêm uma condição de limitação de forma física, mental, intelectual e sensorial, que é uma definição da própria lei. E isso insere dentro das atribuições da Defensoria Pública, que tem também contribuído bastante aí. O Ministério Público também tem uma promotoria, tem a curadoria responsável pelas pessoas com deficiência e também tem um relevante papel, inclusive, na área da educação, né, que vem promovendo diversas ações. O ano passado nós tivemos um TAC, né, que não foi à frente, à época lá, por diversas razões lá, mas se buscava se estabelecer esses compromissos pedagógicos inclusivos da Lei Brasileira de Inclusão com as escolas particulares, né? E com as escolas públicas, há demanda judicial, né, tanto em face do Estado quanto em face do município, para que seja adequada, né, a condição escolar ao que está na Lei Brasileira de Inclusão. Então isso já está judicializado. Das escolas particulares, isso tem ocorrido caso a caso, né? Não existe uma demanda coletiva, mas na medida em que houver uma solução para essa demanda pública, vamos dizer assim, isso é extensivo à escola particular, porque o serviço educacional particular é uma concessão, né? Então a escola particular ela segue, do ponto de vista legal, as mesmas regras da escola pública.
A diferença é que uma visa lucro e a outra não, né? Então, as regras são as mesmas. Então, nesse aspecto, todos eles têm feito um trabalho, mas, apesar da relevância, da importância do papel de cada um desses atores aí, nós esbarramos naquilo que eu pontuei no início. Legitimidade, que está relacionada à visibilidade das pessoas com deficiência, e a falta da política pública de prioridade. Que nenhum dos três é o responsável por fazê-la. E aí, por mais que você judicialize, você faça ações administrativas para solucionar os problemas pontuais, se isso não for uma ação institucionalizada, isso não vai funcionar, né? Não adianta você cobrar judicialmente se isso não for da própria rotina do Estado. Isso tem que ser algo natural, ou seja, fazer a política educacional inclusiva com pessoas com deficiência tem que ser algo do métier ordinário do Estado, né? Não assim, quando há uma provocação, quando há uma demanda, não. Isso tem que estar, de fato, seja concurso, seja qualificação, seja recurso tecnológico, adaptação em sala de aula, tanto o setor público quanto o setor privado. Pouco importa se há ou não a demanda, porque a lei não diz que tem que ter a demanda para ter a adaptação inclusiva. Ela diz, tem que haver isso, porque se houver a demanda, você já vai estar preparado. E o que ocorre hoje é o contrário, né? Só se prepara, só se faz após a vinda da demanda. E aí realmente a gente tem esses desencontros aí. Com toda certeza. Doutor, o senhor trouxe esse livro hoje para a gente, que ele tem como tema o direito moderno e seus reflexos, uma visão prática. E no capítulo 2 o senhor falou que tem uma parte que fala um pouquinho sobre essa questão do direito de inclusão. É mais ou menos isso mesmo? Isso, aqui nesse capítulo 2 aqui, eu escrevi um artigo em coautoria nesse livro, que tem a denominação de Direito Fundamental à Educação Inclusiva, o papel do professor mediador. O objetivo aqui é trazer para os leitores, né, o quão é importante a figura do professor. Não só que a educação inclusiva é um direito fundamental, e enquanto direito fundamental, só para ficar claro, para todo mundo entender, quando eu me refiro a direito fundamental, é um direito que é essencial à própria dignidade da pessoa humana. É a mesma coisa de eu falar para alguém que o Estado vai lhe retirar a sua liberdade sem uma razão. Isso é um constrangimento legal, então isso ofende a dignidade da pessoa humana, assim como prender alguém em um cárcere indigno. Mas assim, quando se fala em educação inclusiva, e na sua fragilidade, na sua escassez, né, e quando existe, como nós pontuamos, de maneira precária ainda, nós não nos assustamos com isso. Não parece que ofende a dignidade da pessoa humana. Não parece, né? Mas quando você vê alguém preso, isso ofende. Mas será que as pessoas com deficiência não estão presas? Né? Porque não vai à escola, porque a escola não recebe. Ou quando vai, não são devidamente incluídas, né? E se não são incluídas, elas retrocedem. Gera aquele estado que eu falei de irreversibilidade. Então isso daqui é exatamente para a gente não ter esse cenário, né? Ter um cenário onde a pessoa com deficiência seja oportunizada as mesmas condições que para qualquer outra. E ela não seja considerada algo para ela aqui como se fosse um privilégio, né? Porque a deficiência não está relacionada a privilégio, está relacionada à prioridade, né? Então a prioridade não é para conferir ela um status melhor, mas um status igual a todo mundo. Se é igual, não há privilégio. Se é igual, não pode ser tratado isso como uma regalia. Se é igual, é um direito. Todos têm direito a ser igual, né, e perante a lei, e todos têm o direito aos mesmos acessos. E as pessoas com deficiência, né, por que não? Né? Por que não deveriam estar inseridas nesse contexto aí? O que está faltando? Política pública de prioridade. É isso. Doutor,
Para quem quer, por exemplo, encontrar esse livro, como é que faz, onde que ele está à venda? Então, esse livro, ele foi publicado edições limitadas, mas assim, se houver o interesse, eu posso estar solicitando da editora e assim que tiver disponibilidade, né, eu posso estar encaminhando para os interessados. Aí eu posso deixar os meus contatos, né, minhas redes sociais de divulgação desse trabalho aí, para as pessoas também acompanharem isso daí no dia a dia. Muito bem. A gente vai deixar um pouquinho do contato do senhor, a gente vai falar sobre o seu canal ainda, a gente vai trazer isso tudo no próximo bloco, a gente vai fazer mais um intervalo bem rapidinho e já voltamos aqui com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje a gente está batendo um papo muito bacana aqui sobre a inclusão na educação. Estou recebendo hoje aqui o Dr. Flávio Henrique de Mello, juiz de Direito Auxiliar da Comarca de Porto Velho.
Doutor, a gente falou bastante sobre essa questão da inclusão e a gente focou nas crianças autistas. Só que a questão da inclusão não é só para esse grupo. A gente foi lembrado aqui que tem outros 2 grandes grupos também que fazem parte dessa mesma inclusão, não é verdade? Sim, é uma classificação muito ampla, né? E nós temos que lembrar também, né, das pessoas que têm altas habilidades e das pessoas também que são consideradas, cientificamente o nome, né, de transtornos do neurodesenvolvimento. Quando você fala transtorno do neurodesenvolvimento, você abre um leque de opções aí que vão estar inseridas, síndrome de Down e várias modalidades de síndromes que tem, até decorrentes do próprio autismo, né, que abre um leque de classificações aí. E as altas habilidades também são importantes ser destacadas também, porque são crianças em que o grau de absorção delas é muito grande, é uma inteligência realmente acentuada. E isso é positivo, né? Porque você bem trabalhado, né, se você tiver realmente um direcionamento adequado ali, você vai ter uma pessoa, né, que vai estar instruída em qualquer área do conhecimento aí sem nenhum problema, né? Porque como a própria lei diz, todos esses aí, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, os autistas, né, as pessoas que têm altas habilidades, são capazes perante a lei. Isso é um avanço importante da gente destacar aqui, né, para tirar algum estereótipo, né, ou até mesmo uma barreira discriminatória, um preconceito das pessoas com deficiência. Todos têm capacidade. E a inclusão, como diz um ditado, um jargão popular, é de todos para todos. Por isso que diz que o acesso é universal e igualitário. Isso significa de todos para todos, universal e igualitário. Muito bem lembrado. Importante destacar realmente essas 2 categorias aí. Doutor, partindo para a questão dos estudantes com algum tipo de transtorno, deficiências físicas, neuroatípicas, chegaram também ao ensino superior, né? A gente não pode esquecer que, lógico, a gente estava falando aqui da educação no nível fundamental, que, enfim, para crianças nesse momento, mas lógico que as faculdades também, elas têm que estar preparadas para receber esse jovem. E as faculdades, a gente sabe que não são todas que estão preparadas para isso, né? Assim como na saúde, que prevê o atendimento integral em todos os níveis de complexidade, a educação, da mesma sorte, exige do setor público e do setor privado o acolhimento desses direitos em todos os níveis escolares, desde o ensino infantil, passando pelo ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. E na medida que isso vai avançando, não vai, obviamente, exigindo a totalidade dessas situações, dessas ferramentas inclusivas que estão previstas lá no artigo 3º. Por quê? Porque o objetivo da própria lei e de todos aqueles que estão inseridos nesse processo pedagógico inclusivo é garantir a autonomia da pessoa com deficiência. Não é fazer com que aquilo se perpetue. Por isso que é natural que na faculdade, no nível superior, se pressuponha que não haverá uma dependência tanta daquelas ferramentas inclusivas. No entanto, apesar de esse ser o objetivo, de ser esse realmente aquilo que se imagina, não é dado a condição da faculdade, da universidade ali, retirar aqueles recursos. Ou seja, se o aluno em determinada deficiência necessitar de um professor para auxiliá-lo, né, um professor mediador para auxiliá-lo, ele poderá exigir. Um aluno com deficiência visual, teclado, braille, um aluno que tenha a deficiência da surdez, vai ter que ter alguém para fazer ali a comunicação na linguagem de sinais, na linguagem de Libra. Então, isso é muito importante ser destacado, porque a deficiência acompanha a pessoa, né, em todos os níveis da vida dela. E não é pelo fato da pessoa ter alcançado a maioridade que a necessidade dela foi retirada de si mesmo. Imagina-se, como eu disse, que isso com o passar do tempo irá diminuir, porque se entende como uma pessoa com deficiência como uma pessoa que vai
se desenvolver e autonomamente vai alcançar tudo aquilo que ela precisa, né? Que ela não vai precisar ficar com aquilo tal como ela está com a deficiência, né? Então, na medida que isso vai acontecendo, em todos os níveis e até na faculdade, isso tem que existir. Hoje, não há uma realidade inclusiva no setor educacional, nem no ensino fundamental, nem no ensino infantil, nem no ensino médio, nem no ensino superior, não há. A realidade é essa, não há essa inclusão. Ah, mas na faculdade temos cursos de letras, temos cursos disso, daquilo outro, as pessoas têm linguagem de sinais, não há. Né? Há uma despreparação total, né, para esse recurso aí. Né? O recurso tecnológico ele é muito fácil de ser adquirido, né? Basta o recurso financeiro, mas o recurso humano não. Esse recurso humano é mais difícil, porque primeiro a pessoa tem que ter a vontade. Né? Se eu não quiser aprender linguagem de sinais, eu não vou, obviamente, estar qualificado. Então, é preciso nós lutarmos e ficarmos atentos para que nesse nível não se coloque a ideia de que não há mais necessidade, portanto, não haveria mais por que fazê-lo existir. Tem que ter, isso não importa o nível e nem qual o grau que a pessoa esteja, né? Ela tem que existir sendo necessário, né? Deixar isso bem claro, né? Não é porque está se querendo colocar um direito absoluto, não é absoluto, ele é na medida da necessidade. E todos nós vamos querer o quê? Que nossos filhos cheguem na faculdade sem essa necessidade, mas se houver, a universidade tem que disponibilizar todas as ferramentas que estão previstas lá no artigo 3º da Lei de Inclusão. Doutor, o nosso programa está quase terminando, mas antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho só do canal, onde o senhor coloca alguns vídeos em relação a essa questão da inclusão e, lógico, passasse os contatos também, caso alguém queira solicitar um livro, acompanhar esse trabalho do senhor pelas redes sociais. Então, eu já faz aí uns 2 para 3 anos aí, venho trabalhando em 2 canais nessa temática da acessibilidade e da inclusão. Tem um canal YouTube, que é Direito e Inclusão, Dr. Flávio Henrique de Mello. E o canal do Instagram, Direito e Inclusão, Flávio Mello. No canal do YouTube, recentemente, eu venho desenvolvendo um estudo diário, sistemático, da Lei Brasileira de Inclusão. Ele é um estudo acessível a qualquer pessoa, independente do nível de conhecimento e de qualificação. É um curso democrático, gratuito e, como diz a própria lei, é universal e igualitário. É de todos para todos. O objetivo nosso é tornar isso acessível para fazer a diferença, efetivando esses direitos fundamentais de fato na vida das pessoas. Se alguém quiser acompanhar ou sentir a vontade de conhecer, de realmente abraçar essa luta, né, pode se inscrever nesses canais, né, curtir, compartilhar aquilo e fazer uso daquilo para realmente ser um instrumento a mais nessa realidade aí. E deixar ali as suas perguntas, suas dúvidas ali, que eu estarei prontamente para atendê-los e responder um a um. Se houver necessidade de algo mais, algum contato, eu deixo aqui meu e-mail, né, que é flaviorondonia@gmail.com, tá? E tem o telefone para contato também, né? Se deixar alguma mensagem, dentro da medida do possível, a gente pode estar sempre respondendo. Se não responder, é por questões de compromisso de trabalho, pessoal, que a rotina é bem atribulada. 69, né? 99974-6302. Então, agradeço aí. Os que tiverem interesse no livro também podem entrar em contato, que a gente busca viabilizar os meios aí de estar adquirindo esses livros. Muito Obrigado. bem. Doutor Flávio, queria agradecer novamente pela presença do senhor aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito rico, eu acho que trouxe uma visão diferente sobre essa questão da inclusão e da acessibilidade. Seja muito bem-vindo novamente e volte mais vezes aqui no nosso programa Sala de Opinião. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de sempre estar falando por esse tema. Um tema que, como eu disse, né, eu me apaixonei por esse tema
e venho trabalhando nisso diariamente para realmente fazer uma diferença, né? Ser um alento, uma realidade, né? Não só um alento, mas uma realidade para as pessoas, porque as pessoas não querem alentos, elas não querem privilégios, as pessoas querem realmente os seus direitos assegurados aí. Então, muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos e se cuidem. Vamos para frente, porque as pessoas precisam de nós. Nós estamos aqui exatamente para ser realmente essa âncora aí para todo mundo aí. Obrigado. Imagina, eu que agradeço novamente, doutor Flávio, e agradeço a você também que está aí do outro lado da tela assistindo o nosso programa Sala de Opinião. Nosso novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês até lá. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.